Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Ótimo domingo a todos, é sempre um enorme prazer, mesmo aos domingos, estar aqui dividindo informações com vocês. Só peço que deixem like, se inscrevam no canal e ativem as notificações, beleza? E a fase no São Paulo é tão ruim, mas tão ruim, que há um meme circulando nas redes sociais de que até o mascote do São Paulo sentiu uma lesão muscular e virou desfalque para a próxima partida contra o Corinthians, marcada para quinta-feira da semana que vem. E a brincadeira / provocação tem tudo a ver com o histórico de lesões gigante. E a cada ano parece que o São Paulo tem mais jogadores contundidos. Em 2025, 73% do elenco do Tricolor já estiveram pelo menos em uma vez no departamento médico. O São Paulo conta com 33 atletas, só 9 não precisaram do atendimento do departamento médico desde o início do ano. São eles Rafael, Sabino, Patrick Lanza, Mailton, Bobadilha, Negruti, Luciano, Rigoni e Tapia. Importante registrar que esse número gigante de contusões está muito associado ao fato de o São Paulo ter vários veteranos. São 13 atletas com mais de 30 anos de idade. Bora aos nomes e às idades. Luiz Gustavo, 38 anos, Rafael, 36, Tolói, 35, Arboleda, Oscar e Cédric Soares, 34, Lucas Moura, 33, Luciano, Caleri, Rigoni, Alisson e Wendel, 32, além do Dinino, com 31 anos de idade. Citei 13 atletas com mais de 30 anos, certo? Só 3 desses 13 não tiveram contusões no ano. Goleiro Rafael, o atacante Luciano e o também atacante Rigoni, que chegou algumas semanas atrás. É por causa de todo esse contexto que o São Paulo decidiu que só vai contratar para o próximo ano jogadores jovens e com pequeno histórico de lesão. A coisa chama demais atenção e o São Paulo vai chegar para o confronto contra o Corinthians desfigurado, mesmo precisando de pontos para segurar a vaga na pré-Libertadores de 2026. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quem é o atacante que em seu primeiro treino com o time profissional marcou gol e deixou excelente impressão, encantando o técnico Hernan Crespo? O jogador é Breno, só 16 anos de idade, 1,86 m de altura, atleta que até 2023 defendia o Palmeiras. Esse jogador é tratado internamente como uma grande joia. Dá uma olhada no que o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, falou para mim sobre o atleta. Ele é o nosso melhor 9 das categorias de base, mas ainda é novo para o profissional. Vamos levá-lo para o sub-20, até para ganhar um pouco mais de físico e se desenvolver, para que daqui a um ano esteja pronto para o time de cima, afirmou o Douglas Schwartzman. O Breno tem 32 jogos e 14 gols pelo sub-17 ao longo da temporada, mesmo tendo muito menos idade do que a grande maioria da categoria. Jogador que é ambidestro e chamou a atenção do Hernan Crespo, foi muito elogiado. Nasceu no ano de 2009 e tem enorme potencial de finalização, cara de muita capacidade. Ainda sobre o São Paulo, registrar que a bruxa segue solta pelos lados do Morumbi, quarta lesão ou problema em uma semana. Depois de Oscar, que teve um problema cardíaco, Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho, e Enzo, que precisou ser operado às pressas na Argentina, foi a vez de Arboleda sentir um incômodo, passou por exames e foi constatada uma lesão muscular. O São Paulo tem, nesse momento, 13 desfalques para o confronto contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Se essa série de lesões continuar, capaz de o São Paulo nem ter time para entrar em campo diante do seu rival. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já uso o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Rui Costa seguirá como diretor executivo de futebol do São Paulo. Ele e Júlio Casares se encontraram nessa sexta-feira e apertaram as mãos. Dessa maneira, o executivo, que era especulado no Grêmio, assegurou que permanece no São Paulo em 2026. Seu contrato se encerraria em dezembro do ano que vem. Júlio Casares ainda concedeu um aumento salarial ao Rui Costa. Importante registrar que o Rui foi especulado no Grêmio, mas o primeiro e único alvo do presidente Odorico Roman sempre foi Paulo Pelaipe, que por enquanto tem seu futuro indefinido. Sobre o Rui, quando ele aumenta seu salário, quando o Rui tem seu salário aumentado e ganha mais status, é também uma tentativa da diretoria são paulina em diminuir o poder de Carlos Belmonte, que era desde o início da era Júlio Casares o homem forte do departamento de futebol.
O Belmonte foi escolhido pelo Júlio Casares como diretor institucional, alguém que veio como Júlio da política do tricolor. Júlio Casares e Belmonte se estranharam, acabaram se distanciando e existe uma possibilidade real de o Belmonte deixar o departamento de futebol no fim dessa temporada. Só para completar em relação ao São Paulo, problemas físicos seguem a todo vapor. Foram 4 lesões ao longo da semana e 13 desfalques para o confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo decisivo valendo vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Informação exclusiva: São Paulo e Magnum Bank, depois de uma negociação que demorou 1 ano, enfim bateram o martelo e o tricolor voltará a ter um banco digital. A ideia é contar com cerca de 500, 600, 700 mil correntistas, assegurando uma das principais receitas do clube a partir de 2026. O contrato passa a valer assim que for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Posso assegurar que o São Paulo já tem garantido os 13 milhões e meio de reais fixos como valor mínimo por temporada, contrato de 5 anos e uma série de gatilhos e premiações, todas atreladas ao desempenho e à participação de torcedores. Quanto mais São Paulinos aderirem ao Magnum Bank e movimentarem dinheiro, maior a receita do tricolor. Nicola, mas por que São Paulo e Magnum Bank demoraram mais de 1 ano nessa negociação? Foram vários os entraves, em determinado momento surgiu um concorrente e o São Paulo sempre foi pedindo melhores condições para o Magnum Bank e para o outro banco. Acabou levando o Magnum Bank, o acordo está sacramentado, já foi até aprovado pelo Conselho de Administração. Importante registrar ainda que a camisa do São Paulo a partir da próxima temporada terá o Magnum Bank estampada na manga. Já havia contado para vocês que essa propriedade estava guardada justamente para esse acordo. Saideira sobre o São Paulo: Enzo Dias foi submetido a uma cirurgia nessa quarta-feira na Argentina. O lateral esquerdo passou por uma correção de hérnia inguinal. Cada dia um problema médico diferente para jogadores do São Paulo. Incrível toda essa falta de sorte do tricolor. O São Paulo registrará recorde de receita com seu departamento de marketing em 2025. A estimativa é de que o São Paulo fique próximo a 360 milhões de reais de receita. O recorde pertencia à temporada passada, quando o São Paulo havia faturado 270 milhões de reais. Esse crescimento de 90 milhões de reais tem a ver com o reajuste em praticamente todos os patrocínios. A Superbet, patrocinadora master, por exemplo, mais do que dobrou seu valor numa renegociação com o São Paulo. O contrato com a Brax, em relação a placas de publicidade, também ajudou nesse crescimento de 90 milhões de reais. Importante registrar que com receitas de marketing, a gente não inclui, por exemplo, bilheteria. Há uma participação do estádio com shows, camarotes, telão e placas da Brax, como eu já contei. Só para completar, é importante registrar que para 2026 a expectativa do São Paulo é de um crescimento ainda superior aos 360 milhões de reais. O orçamento para o próximo ano já está sendo montado e a expectativa é de uma receita ainda maior. Quero falar também sobre Oscar. O meio atacante segue internado no hospital Albert Einstein. O último boletim divulgado pelo Einstein aponta que o atleta está clinicamente bem e estável, mas ainda não há data para saída. Existe uma possibilidade de que ele tenha alta nessa quinta-feira. Só para completar, Pablo Maia e Marcos Antônio dificilmente terão condição de jogo para a próxima quinta-feira, embora o Pablo Maia esteja no estágio mais avançado de retorno do que o Marcos Antônio. Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te contar se existe alguma procura do Besiktas por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Besiktas na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente 1 mês. A ideia do Besiktas era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Besiktas contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui. Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Besiktas já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O tricolor confirma que foi procurado 1 mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só
35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões de dólares, mas o São Paulo só pagou 1,4 milhão, o outro 1,1 milhão segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.